Salmo 51. Na verdade, a gente vai transitar entre o Salmo 51 e o relato de 2 Samuel, capítulo 11. Então, você pode deixar sua Bíblia aberta nesses dois textos, duas passagens. Vamos orar, irmãos? Você pode fechar os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença e mais uma vez, Senhor, sendo expostos à Tua santa palavra. E a nossa oração enquanto igreja, enquanto povo de Deus, é que assim como tantos homens e mulheres na história foram transformados, Senhor, pelos encontros com o Senhor, onde o Senhor ministrou a tua palavra, Senhor, ali em diversos momentos, desde o Horebe, como Moisés, até homens de Deus como o próprio Davi, ouviram a tua voz, leram a tua palavra, até, Pai, a era apostólica, onde aqueles homens viram a palavra encarnada, Senhor, e a viram face a face, e assim foram transformados. Que nesse momento aqui também, Senhor, na era da graça, da nova aliança, que o Senhor também fale conosco e ministre a tua palavra ao nosso coração, por meio da pregação da tua palavra, Senhor, que será ministrada também. Que o Senhor nos encontre mais uma vez, Senhor, e encontre todos aqueles, Pai, inclusive aqueles que hoje se escondem, querendo fugir de Deus. E aqueles também que porventura chegam sedentos, Pai, de ouvir a tua voz, que todos sejam encontrados pelo Senhor, sejam alvos, Pai, da tua palavra que é viva e que é eficaz, e que sejamos todos, Senhor, transformados à imagem de Cristo nesse dia. Que a tua salvação seja mais uma vez ofertada e que mais uma vez, Senhor, pessoas possam ter um encontro contigo, um encontro transformador. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos contemplar, se é que posso usar esse termo, uma das cenas mais dramáticas, mais tristes da palavra de Deus, da Escritura. Porque nós vamos ler sobre o relato da queda daquele que era conhecido e foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Aquele homem que veio experimentando tantas experiências com o Senhor, dando tantos testemunhos, como nós temos visto aqui, domingo após domingo, tendo sido usado pelo Senhor de diversas formas para o bem do seu povo, para o bem do povo de Deus. Nesse momento, ele cede à sua carne, ele cede ao mundo e ele cede também aos ataques das trevas. E ele comete dois dos pecados mais repugnantes. Primeiro ele adultera, mas depois ele mata. Ele se torna um homicida. O homem segundo o coração de Deus, que vinha revelando temor a Deus, coragem, humildade, misericórdia, de um dia para o outro, de uma hora para outra, se torna um adúltero e um homicida. Abra sua Bíblia agora em 2 Samuel, no capítulo 11. Depois a gente volta para o Salmo 51. Vamos ler o que houve, o que aconteceu aqui, o que é que a Bíblia narra. 2 Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali, viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora,
Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Estou grávida. Davi conhecia muito bem a lei de Deus, todos sabemos disso. Ele conhecia os 10 mandamentos, não adulterarás, conhecia o mandamento não cobiçarás a mulher do teu próximo, conhecia o mandamento não matarás. Mas sem nenhuma hesitação aqui nessa cena, irmãos, ele é cego, se torna cego pela luxúria, pela paixão. E dois fatos aqui chamam logo a atenção nessa primeira parte desse relato que a gente vai seguir lendo. Mas a primeira coisa, que alguns que já leram esse texto com atenção certamente já perceberam, é que a primeira coisa que nos chama a atenção nessa passagem é que Davi deveria estar em um lugar e ele não estava. Davi deveria estar na guerra, mas ele não foi à guerra. Nós não sabemos o porquê exatamente, mas é um fato que se ele estivesse fazendo o que deveria estar fazendo, Davi não seria tentado do modo como foi. Então o ócio vivido por Davi naquele momento abriu a oportunidade para o seu pecado. A culpa do pecado não foi o ócio, mas o ócio favoreceu o seu pecado. E isso logo nos ensina, irmãos, uma aplicação muito rápida aqui no texto. É que a gente precisa ter muito cuidado com o descanso desordenado. Hoje muito se fala sobre a importância do descanso para evitar o esgotamento, não é? E isso é verdade, precisamos saber descansar. Mas a verdade é que a gente precisa aprender a descansar da maneira certa. Porque se é verdade que muitos lutam contra a falta de descanso e lutam com esgotamentos mentais, físicos, é verdade também, irmãos, que muitos descansam quando deveriam estar na guerra e essa preguiça, essa tentação do ócio, muitas vezes se torna um potencial destrutivo para que pecados sejam praticados na vida de pessoas. E aplicando isso em nossos dias, naquela era não havia muitas coisas que nós temos hoje, mas hoje nós temos, por exemplo, a internet, e muitos dos pecados hoje são atraídos, percebidos e consumados pela internet. Quantas pessoas não caem em tentação, irmãos, ao cederem à preguiça, quando deveriam estar trabalhando, abrem os seus celulares, começam a rolar, ativar a sua dopamina e permitir que alguma coisa ali lhe promova ócio no meio do momento que ela deveria estar trabalhando, e ali rolando despretensiosamente o feed de uma rede social, navegando entre páginas da internet, acabam se deparando com fontes de tentações. Tentações sexuais, tentações de jogos que levam a vícios e apostas, e das mais diversas que a gente pode imaginar. Tudo porque as pessoas não estavam fazendo o que deveriam fazer, cederam à preguiça, ao invés de trabalharem quando deveriam estar trabalhando, não apenas no trabalho, mas em casa, no serviço que o mundo e que a vida nos exige. Portanto, quando nós percebemos que Davi descansou quando deveria estar trabalhando, nós precisamos aplicar isso em nossas vidas, irmãos, e pedir ao Senhor que nos ensine a descansar na hora de descansar, mas trabalhar e fazer o que tem que ser feito na hora de trabalhar e de fazer o que tem que ser feito. Amém, irmãos? Esse é um dos meios de nós sermos livres de algumas tentações que muitas vezes têm atraído pessoas. Uma segunda coisa, uma segunda aplicação rápida aqui, mas que não temos como deixar de percebê-la, é o que está no versículo 2. Porque a Bíblia diz que quando tudo começou, quando Davi viu uma mulher que estava tomando banho. E a Bíblia faz questão de dizer que ela era muito bonita. E isso nos faz perceber, irmãos, que essa tentação ela foi iniciada numa ótica humana. Óbvio que tudo veio do coração de Davi, que ali estava manchado pelo pecado, mas isso foi ativado por aquilo que ele viu. E a palavra de Deus ela já nos alerta em vários momentos, como em 1 João no capítulo 2, versículo 16, que existe uma força, um poder muito forte naquilo que se chama a cobiça dos olhos. Leia comigo, 1 João capítulo 2,
versículo 16. Porque tudo que há no mundo, e aí ele fala dos desejos da carne, e fala também dos desejos dos olhos, ou em outras traduções, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Como é que o mundo opera? Ele opera de várias maneiras, mas uma delas é aquela cobiça que vem daquilo que a gente vê. E a cobiça dos olhos é algo que todos vão experimentar. Muitas vezes essa cobiça ela é manifesta por aquilo que nós somos atraídos para alimentos que nós não precisamos, mas as pessoas cobiçam várias outras coisas, o carro dos outros, a casa dos outros, o cônjuge dos outros e muitas vezes a própria vida dos outros. E elas olham e dizem: é isso que eu quero, é isso que eu preciso. E essa cobiça dos olhos, ela gera um comportamento pecaminoso por aquilo que foi atraído por um desejo mau. E é justamente aqui que precisamos ter cuidado, irmãos, porque esse exemplo de Davi ele é muito claro em nos mostrar que os olhos ele tem esse potencial, né, de quando se olha para a coisa errada, do modo errado, de nos atrair, nos seduzir e nos destruir. É por isso que Tiago, no capítulo 1, versículos 13 ao 15, ele fala desse mecanismo que nós precisamos entender para termos muito cuidado de como nós conduzimos a nossa vida. Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Leia comigo. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. Então ele está dizendo que tudo começa nas fontes dos nossos desejos, aquilo que nós desejamos. Por isso que certa vez foi escrito um livro que é muito bom, vale a pena você ler, que se chama Você é Aquilo que Ama. Porque nós costumamos pensar que nós somos seres muito racionais, não é verdade? Mas quando nós paramos para olhar para a nossa vida, a gente vê que a gente é muito mais passional, a gente é muito mais um ser que ama do que um ser que pensa. Quantas das nossas decisões boas, mas muitas vezes mais, foram movidas pelos nossos desejos, pelas nossas paixões, pelos nossos amores, que foram movidos por aquilo que nós cobiçamos. Então nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque nem tudo que a gente ama é bom, muito pelo contrário, muito das nossas paixões tem a ver com paixões pecaminosas, que vêm da cobiça, e essa cobiça, ela literalmente gera o pecado, dá à luz, é a imagem de um parto. Essa cobiça pecaminosa, que nós podemos aplicá-la às mais diversas áreas que a nossa alma é tentada. Ela sim gera o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Quando a cobiça é alimentada, quando a cobiça é satisfeita, o pecado nasce, e quando ele nasce, ele começa a matar. E ele mata até que um dia a gente decida guerrear contra ele. Cuidado com o que você vê, meu irmão. E principalmente muito cuidado com o que você continua vendo. Porque às vezes a gente vê coisas que são inevitáveis. Elas surgem nos nossos olhos, na rua, na internet, na vida. Mas a pergunta é: o que é que nós fazemos depois que nós vemos aquilo que nós não deveríamos ver? É aí que se encontra, irmãos, o grande desafio. É não olhar a segunda vez aquilo que não agrada a Deus. É não olhar a segunda vez aquilo que nos afasta do Senhor. É não olhar a segunda vez aquilo que nos afasta daquele que é santo, santo, santo. Porque olhos descuidados podem custar a sua alma, meu irmão. No caso de Davi, o custo foi muito alto. Aquele pecado produziu um outro pecado, o homicídio. Tudo começou pelos olhos. Davi viu e cobiçou, e aquilo gerou morte. Portanto, cuidado com o que você olha e cuidado principalmente com o que você continua olhando. E daí você se pergunte hoje, o que é que tem capturado os seus olhos? Não apenas físicos, mas os olhos da sua alma. O que é que tem te chamado a atenção nos últimos dias? O que é que você para dedicar atenção? Isso tem revelado muito da sua alma e revelado os passos que você vai continuar dando. Davi foi atraído pelo pecado sexual
E para encobrir o seu pecado, para eliminar as evidências, Davi manda chamar Urias, esposo de Batseba, na expectativa de que ele dormisse com ela naquela noite. E agora, então, aquela confusão gerada pela gravidez inesperada de Batseba pudesse ser, pelo menos, mascarada. Mas no capítulo 11, versículo 11 de 2 Samuel, você pode voltar aí para o texto e acompanhar, pulando aqui já algumas partes pelo nosso tempo. No capítulo 11, versículo 11, a Bíblia diz que Urias foi muito firme. Ele disse: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Davi diz: eita, o meu plano acho que não está dando certo não. Então ele diz assim: já sei, eu vou embriagar esse homem. Eu acho que embriagado não vai ter jeito. Ele vai para casa e meu plano vai dar certo. Mas não deu certo, irmãos. Urias era homem de verdade, ao contrário do que Davi estava sendo. E ele honrou o seu exército e disse: eu não vou para minha casa. Enquanto a minha equipe está trabalhando, servindo, morrendo, eu não vou voltar para casa. Eu vou continuar em espírito de serviço, ainda que eu não esteja em serviço. E daí só sobrou uma opção para o coração pecaminoso de Davi, irmãos. E essa opção era matá-lo. E ele não hesita em fazer isso. O homem segundo o coração de Deus, que aqui revela um coração distante de Deus, escreve uma carta ao comandante Joabe, e ele escreve essa carta e a envia por meio de Urias. Parece que as perversidades elas se amontoavam. Ele envia a própria sentença de morte daquele homem pelo próprio homem e diz: Joabe, coloque Urias no fronte de batalha. Deixa ele sem proteção, deixa ele sem pessoas que possam ajudá-lo. Ou seja, mata Urias, Joabe. Mata Urias porque algo aconteceu aqui e esse homem precisa morrer. E Joabe atende, irmãos, essa ordem. E além de Urias, outros servos de Deus morrem naquela batalha, pagando o preço também pelo pecado de Davi. E Urias morre como vítima da mente assassina de Davi. E embora escolhido por Deus, embora usado por Deus, Davi cai aqui. Davi cai. E durante muito tempo, durante quase um ano, a verdade no texto bíblico é que parece que Davi achou que sairia daquela situação impune. Porque, para completar a história, além de matar Urias, assim que Urias morre, quando passa o luto da morte de Urias, Davi completa sua perversidade casando com Batseba, para que finalmente o seu plano de ocultar aquele seu ato possa ser finalmente encerrado aos olhos humanos, para que não restassem brechas, para que a sua reputação não fosse manchada. E a verdade é que passou quase um ano depois. Quase um ano se passou. Davi achou que a vida teria seguido, pelo menos exteriormente, porque interiormente o Salmo 32 nos fala o que Davi experimentou. O versículo 3 do Salmo 32 diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Então era isso que Davi estava experimentando durante quase um ano. Apesar de exteriormente ele estar sendo protegido, porque até então ninguém sabia de nada, a não ser a própria Batseba. E enquanto parecia que Davi estava no controle, enquanto parecia que Davi estava guiando a história, enquanto parecia que Davi tinha conseguido implementar os seus maus desígnios, o capítulo 12 entra na história e nos mostra, irmãos, que só existe um que controla a história, e esse se chama Deus. E no capítulo 12 de 2 Samuel, nós começamos a ver essa reversão, mostrando que Davi, por mais achasse que pudesse controlar a história, perverter os fatos e encobrir pecados, nós vemos agora Deus intervindo e mostrando que somente Ele rege a história.
No versículo 1, a Bíblia diz que o Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi o profeta, que há pouco tempo atrás tinha sido aquele que tinha dito não para Davi. Não, Davi, você não vai construir o templo. Davi tinha ouvido já um não daquele homem de Deus. Veja o desafio, irmãos, de ser porta-voz do Senhor. Veja o desafio de proclamar a voz de Deus. Ele tinha sido o alvo de dizer não para Natã, ou para Davi na construção do templo. E agora, muito mais difícil, ele seria o homem que seria usado para confrontar Davi e dizer: Davi, você não pode se esconder de Deus, Davi. E ele começa contando uma história. Diferentemente de João Batista, que chegou acusando, ele não era tão direto, ele usou uma retórica aqui, contou uma história para preparar o coração do rei. E ele disse assim: havia numa cidade dois homens, rei. Dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ela criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Quando ele ouviu esse relato, irmãos, Davi, com o seu senso de justiça, ele fica irado e ele dá uma sentença e diz assim: tão certo como vive o Senhor, versículo 5, o homem que fez isso deve ser morto. Em outras palavras, Davi estava dizendo: esse homem é um filho da morte, é a tradução do hebraico aqui, é um filho da morte. E Davi julgou sem perceber que ele estava se julgando naquele ato. E Natã olha para Davi e de forma clara, de forma firme, ele diz assim: Davi, tu és o homem. Tu és o homem, Davi. Foram essas palavras que o rei ouviu naquele dia. O que é que Davi fez, irmãos? O que é que você faria nesse ato? Como você reagiria? O versículo 13 nos diz que Davi respondeu: pequei contra o Senhor. Davi confessa o seu pecado, sem justificativas, sem desculpas. Davi admite a sua culpa diante do próprio Deus, começando a mostrar para a gente mais uma vez porque mesmo diante de um pecado abominável, o Senhor ainda o chamou, ao final da sua história, do homem segundo o coração de Deus. E Natã respondeu prontamente: também o Senhor perdoou o seu pecado, Davi. Você não morrerá. Mas porque com isto você deu motivo a que inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Nos mostrando, irmãos, que Deus ele é pronto em perdoar. O profeta respondeu prontamente: Davi, o Senhor te perdoou. O Senhor te perdoou. Mas mostra pra gente que o perdão divino, ele não implica em anulação de todas as consequências dos atos pecaminosos. E a prova disso é que aquele filho gerado por Davi, o primeiro filho entre Davi e Batseba, ele morre pelo pecado dos seus pais. E diante dessa história, irmãos, dramática, tensa, difícil de ser lida, difícil de ser ouvida, difícil de ser imaginada, surge a pergunta: o que fazer quando o Senhor revela os nossos pecados? Como reagir diante dos nossos pecados? Afinal, essa mensagem ela fala a todos, porque todos aqui pecaram. Todos pecam. Talvez você se identifique hoje aqui por ter vivenciado uma experiência de um pecado tão abominável como esse.
Mas talvez você se identifique aqui por outros pecados que talvez não sejam nesse nível de impacto na vida de outras pessoas, mas que igualmente refletem um coração que é afetado pelo mal, que é influenciado pela queda, que peca e que revela esse pecado de diversas maneiras diariamente. Então, o Salmo 51 que hoje nós vamos expor, irmãos, que nós vamos desenvolver aqui lendo esses versículos, e a gente pula agora para o Salmo 51, é o salmo que mostra a oração desse homem quando ele foi confrontado por Natã. O que o coração de Davi entregou a Deus ao ser confrontado pelo seu pecado. E isso é uma lição para nós, porque aqui nós encontramos um coração de um homem que, diante de um pecado terrível, teve a graça de buscar respostas, perdão e cura no lugar certo. E, na verdade, esse salmo e essa história, por mais pesada que seja, no final das contas, é uma mensagem de esperança, porque nos mostra que se até um homem que cometeu 2 pecados como esse, irmãos, foi perdoado e restaurado por Deus, não há nenhuma outra história que também não possa ser alcançada, perdoada, redimida e restaurada pelo Senhor. Amém? Um homem que tinha tudo. Um homem que não tinha justificativa humana para o pecado. E que pecou. E que ainda assim teve a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. E que o Salmo 51 nos mostra o que Deus espera de nós quando pecamos. Compadece-te de mim, ó Deus, versículo 1, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Irmãos, o primeiro passo para pecadores arrependidos diante de pecados manifestos diante de Deus não tem a ver, em primeiro lugar, com um ato do homem, mas sim com uma contemplação de quem Deus é. Davi começa o seu clamor lembrando que ele serve a um Deus que é benigno e que revela multidão de misericórdias. E é impossível nós imaginarmos uma restauração, irmãos, verdadeira, genuína, que não parta de uma compreensão renovada da graça maravilhosa do Senhor Jesus. Enquanto alguém acreditar que pode ser restaurado pelas suas forças, pela sua capacidade, pela sua moral, pela sua dignidade que não existe, ou por qualquer outra fonte que venha da força humana, ali não há restauração verdadeira, irmãos. A restauração verdadeira, ela se inicia no momento em que se decide confiar num Deus que exerce e que revela multidão de misericórdias. Multidão de misericórdias, infinita graça, misericórdia revelada no seu Filho Jesus. Portanto, eu quero lembrar para nós que não é por mérito próprio, irmão, não é por força humana, não é por promessas de melhorias, mas é unicamente pela graça e pela bondade de Deus que pessoas pecadoras podem encontrar restauração para os seus pecados. Amém? O Deus revelado nas Escrituras é rico em misericórdia. É o que Paulo nos ensina em Efésios, e é nele que nós podemos encontrar a primeira resposta diante dos nossos pecados. Se você olhar para si, em qualquer momento, em primeiro lugar, você vai se afundar, você vai se desesperar. Então, nos momentos de crise, meu irmão, continue olhando para o alto, continue olhando para um Deus que é misericordioso, gracioso, amoroso, e que até na sua justiça Ele exerce graça e misericórdia, porque se Ele nos desse aquilo que nós merecíamos, nenhum de nós estaríamos aqui. Portanto, confie sempre na misericórdia de Deus, na graça de Deus. Se você não der o primeiro passo de restauração na sua vida, olhando em primeiro lugar para a misericórdia de Deus, você já começou errado. E nós só entendemos misericórdia porque, obviamente, nós entendemos que Ele é santo. A misericórdia e a graça, ela só se explica na medida em que nós entendemos que existe santidade. Porque se existe santidade, existe pecado. E se existe pecado, diante da santidade,
É aí que é necessária a misericórdia e a graça. Deus é santo, nós somos pecadores, mas a graça de Deus está derramada sobre nós e sobre todos aqueles que verdadeiramente o buscam e que revelam um coração contrito. Amém, irmãos? Então esse é o primeiro passo que Davi mostra. Ele clama: compadece de mim, ó Deus, lava-me, porque ele crê que ele serve a um Deus misericordioso. Eu não sei qual foi o Deus que você conheceu, mas o Deus revelado nas Escrituras, irmãos, ele é um Deus diferente de qualquer outro. Porque existe justiça nos vários falsos deuses que nós encontramos por aí. Alá é um Deus justo. Alá é um Deus santo. Mas Alá não sabe o que é misericórdia e graça. Somente o Deus verdadeiro revela misericórdia e graça. E isso se revela principalmente em Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo santo, sendo perfeito, sendo puro. E diante dessa compreensão de um Deus misericordioso, gracioso, que exerceu justiça no seu próprio Filho, para que a justiça não fosse derramada em nós, Davi se vê, mesmo diante de uma abominação cometida, com a liberdade de chegar a esse Deus e dizer: eu pequei, Senhor. Versículo 4. Na verdade, vamos seguir a partir do 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele vai reconhecendo, ele vai abrindo o seu coração, ele vai revelando a sua alma. E ele chega a dizer: pequei contra ti somente pequei, Senhor. Uma confissão sincera, irmãos, nos mostra que o segundo passo para a restauração é aquela que abandona as desculpas e abandona os argumentos. O verdadeiro arrependimento, ele não se justifica. Ele não diz: mas eu pequei porque eu estava cansado, eu pequei porque fulaninho fez isso comigo, eu pequei porque as circunstâncias me levaram a essa situação. Um exemplo aqui. Eu já usei em alguns momentos, mas talvez alguns não tenham visto. Olha para esse copo aqui. Caiu água, né? Eu balancei, caiu água. Por que caiu água aqui? Por que caiu água? Quem sabe não responde não. Acaba com a minha brincadeira não. Por que caiu água? E se eu pegasse um copo sem água e balançasse, iria cair água? Então, como causa imediata, sim, caiu água porque eu balancei. Mas como causa mediata, como causa final, caiu água porque tinha água dentro. Onde é que eu quero chegar, irmãos? Nós pecamos porque nós temos pecado dentro de nós. A gente nunca peca porque só alguém fez alguma coisa, porque a circunstância da minha vida favoreceu, porque alguma coisa aconteceu e desencadeou o meu pecado. Não, irmãos. Nós pecamos porque nós temos pecado, porque nós somos pecadores. E isso nos leva exatamente ao terceiro ponto da restauração. Porque Davi, ao confessar sem desculpas, logo em seguida, ele reconhece a verdadeira origem do problema, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Davi olha para Deus e diz: Senhor, eu sou pecador, Senhor. Eu sou miserável, eu peco. Não é porque tinha Batseba diante de mim ali. Não foi só um infortúnio da vida. Eu peco porque eu nasci em pecado. Eu sou o pecador. A minha alma luta contra o pecado porque eu nasci na iniquidade. Nos mostrando, meus irmãos, que o problema do pecado não é comportamental, não tem a ver apenas com a sua história, não tem a ver apenas com uma situação que desencadeou outra, mas ele está enraizado no coração humano. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Portanto, para a restauração ocorrer, irmãos, nós precisamos reconhecer quem nós somos. Precisamos entender que o pecado não é um acidente externo, mas é uma condição e é uma expressão da nossa natureza caída.
E esse reconhecimento é essencial para nós sabermos a luta que nós enfrentamos. Porque nós só vamos encarar verdadeiramente as nossas lutas quando nós tivermos dimensão de qual é a luta que a gente enfrenta. E essa luta não é meramente exterior, não é meramente casual, não é meramente ocasional. Ela é uma guerra que nós enfrentamos todos os dias e que nós precisamos nos preparar para ela, meus irmãos. Mas a boa notícia é que nós podemos sim ter perdão dos nossos pecados. Porque Davi confiou numa promessa, mas nós confiamos numa realidade que foi consumada. A realidade de como nós vamos partilhar daqui a pouco, que Cristo levou sobre si os nossos pecados. Aquele que não tinha pecado, aquele que não pecou, aquele que era o santo de Israel, se fez pecado em nosso lugar. E por causa do seu sacrifício perfeito, hoje nós podemos receber perdão de pecados e receber um novo coração. E é justamente por isso que Davi pede, irmãos, depois dele pedir perdão, depois dele dizer, pequei contra o Senhor, ele entende que aquilo não era o fim do processo. E é aqui que nós precisamos compreender algo muito importante, irmãos. Deus, ele perdoa prontamente. Prontamente Deus perdoa os nossos pecados. E muitos podem achar que, então tá tudo certo, tá resolvido. Sim, não, tá perdoado. Eu agora sou purificado se eu verdadeiramente me arrependi. Mas o processo de restauração é diferente. O processo de voltar para o trilho e de conseguir viver uma vida diferente daquilo que eu vivia e de vencer as consequências do pecado, de vencer as lutas que o pecado que degenera causou em mim é diferente. E Davi entende isso e a partir do verso 7, ele continua o seu clamor não apenas pedindo perdão, mas dizendo, Senhor, me restaura, Pai. Restaura a minha vida, restaura a minha alma, restaura a minha família, restaura a minha história. E ele continua dizendo, purifica-me com hisopo. Material que era usado para purificação, que representava pureza. E ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Ele não desejava apenas aliviar a sua consciência de culpa, irmãos. Que é o que muitas vezes parece que pessoas só querem isso. Buscam a Deus para aliviar a sua consciência, o que revela apenas mais um pecado de idolatria do eu. Eu não quero a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a vida de Deus, eu quero apenas uma consciência leve, para que eu não sofra. Não, irmãos. Quando Deus perdoa, Ele perdoa para nos restaurar. Por isso que Davi, no versículo 10, ele diz, eu não vou me contentar com a consciência limpa, porque eu sei que Deus me perdoou. Eu quero restauração. Eu quero uma nova vida. Eu quero novas inclinações, novos pensamentos, novos desejos, novas ações, novos hábitos na minha vida. Eu quero que Cristo seja revelado em mim por meio daquilo que eu vivo. E ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro, Senhor. Cria em mim, renova dentro de mim um espírito inabalável. Cria, Senhor, porque eu não posso, eu não consigo, é impossível para mim realizar essa obra. Portanto, tu que és o autor da vida, cria em mim agora um coração puro, me faz santo, me faz desejar aquilo que tu deseja, me faz odiar aquilo que tu odeias, me faz ter ódio pelo pecado, me faz odiar as coisas que o Senhor odeia, Senhor. Nós não podemos nos contentar, meus irmãos, com um simples alívio emocional, porque isso só revela mais um dos nossos pecados. Nós precisamos buscar em Deus, no poder do Espírito Santo, transformação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, dos nossos hábitos, pelo poder do Espírito Santo. Você pode repetir isso comigo? Eu preciso buscar no poder do Espírito Santo uma nova vida para a glória de Deus. Irmãos,
Esse é o maior testemunho de que Cristo está vivo. Qual é o maior milagre que Deus pode realizar? Tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. É mudar uma pessoa. É alguém olhar para nós e dizer: isso não pode ser fulaninho. Não, isso não pode ser fulaninha. Isso é outra pessoa. Eu lembro de você lá no ensino médio, eu lembro de você na faculdade. Como essa pessoa é aquela pessoa? E você vai dizer: não é mesmo. Porque agora é Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo está agindo na minha vida, existe uma nova pessoa atuando na minha história. O poder do Espírito Santo, o Deus Espírito Santo habita em mim. E isso é o maior testemunho vivo de que Cristo está vivo, irmãos. Jesus não ressuscitou apenas para a gente celebrar na Páscoa que ele ressuscitou. Numa ideia apenas de uma celebração de que bom, ele não está morto, ele ressuscitou, para que a vida dele fosse manifesta em nossas vidas, revelando um novo padrão de vida, uma nova família, uma nova sociedade, um novo tipo de estilo, que vai para muito além de não apenas abandonar os pecados, mas vai para além, vai alcançar um novo estilo de vida, cultivar novos hábitos que o glorificam e que o honram e que o revelam para um mundo perdido, meus irmãos. Mas como é que a gente faz isso? Como essa transformação ela pode alcançar a minha alma? Versículo 12, irmãos, a gente encontra uma das respostas para isso. Davi clama: restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Meus irmãos, a alegria da salvação gerada pelo Espírito Santo é o que pode mudar as nossas vidas, os nossos hábitos, nossos pensamentos e os nossos sentimentos. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, basicamente ele tratou de um tema, dizendo: Filipenses, vocês precisam aprender uma coisa, a se alegrar em Deus. Se vocês se aprenderem a se alegrar em Deus, se alegrar no Senhor, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez eu digo: alegrem-se. Porque quando nós aprendemos a nos alegrar em Deus e na sua salvação, ou seja, não é naquilo que Ele pode nos dar, é naquilo que Ele é, naquilo que Ele revela. Quando nós nos aprendemos a nos satisfazer no Senhor, na sua pessoa, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, quando Ele é o nosso tesouro, irmãos, nós conseguimos começar a destronar os ídolos e os pecados que nos afastam de uma vida santa, que nos impedem de buscar uma vida restaurada. Irmãos, nos tempos bíblicos, os pecados sexuais eram quase que relacionados, muitas vezes, à consumação de atos de um com o outro. Hoje, na era da internet, da tecnologia, qualquer lugar e hora permite a prática de pecados sexuais. Uma pesquisa de 2024, com igrejas nos Estados Unidos, mostra um dado assim terrível, alarmante. Um dado que deveria nos fazer sair daqui dizendo: tem misericórdia, Senhor. Mostrou que 75% dos homens cristãos e 40% das mulheres cristãs consomem pornografia com alguma frequência. 75% dos homens. E eu poderia, depois disso, gritar aqui, dizer: arrependa-se, largue a pornografia. E isso é verdade. Isso tá certo. Mas, mais do que isso, sabe o que você precisa ouvir, o que nós precisamos ouvir diante de um dado tão alarmante como esse? É que essa libertação, meus irmãos, esse arrependimento, só vai acontecer se houver temor a Deus no coração. E se nós aprendermos a nos alegrarmos no Senhor e na salvação que Ele tem para nos dar. Porque a alegria em Deus, a satisfação em Deus, é o combustível espiritual para a luta contra o pecado. O vício na pornografia ou em qualquer outro pecado
é a declaração de que o seu coração ainda não aprendeu a se deleitar no Senhor. Como disse John Piper, o pecado é o abandono da alegria em Deus. Quando eu peco, eu estou dizendo, Senhor, tu não és minha alegria. O Senhor é incapaz de me satisfazer. O Senhor é incapaz de me trazer satisfação, então eu vou buscar em outros lugares. Eu vou buscar em outras coisas, em outras experiências. E isso poderia ser aplicado a qualquer tipo de pecado, mas nós estamos tratando no texto de um pecado sexual. Mas você poderia aplicar isso a qualquer outro pecado. A inveja, a cobiça, a mentira, o orgulho, o homicídio. Tudo que a gente vê que desonra e desagrada a Deus é a nossa carne dizendo: Deus não é suficiente para mim, eu preciso viver isso, porque isso vai dar vazão, isso vai me satisfazer, isso vai atender às minhas necessidades, isso vai me tornar mais satisfeito na vida. O Espírito Santo cria em nós, irmãos, um coração limpo, que o Espírito Santo renova em nós um espírito reto e nos faça encontrar alegria no Senhor e na sua salvação. Amém? E eu quero terminar com o último passo, que está dos versículos 13 a 19. Porque nós encontramos aqui um Davi que agora já mostrava os efeitos da restauração de Deus na sua vida. É uma oração onde ele vai crescendo na sua santificação e na sua restauração. E no versículo 13, por exemplo, ele diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão. E aqui nós vemos um rei arrependido se comprometendo a dizer: Senhor, a tua restauração não foi apenas para o meu bem, o Senhor me restaurou para que eu testemunhasse da obra do Senhor na minha vida. E depois ele continua no versículo 15: abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor, Senhor. E aqui nós vemos um rei sendo restaurado, dizendo: eu quero voltar a te louvar, Deus. Davi estava dizendo: os últimos meses foram muito difíceis. Foi quase um ano onde o músico, o poeta, não louvava, não pegava os seus instrumentos, porque ele estava preso por um pecado não confessado. E agora, arrependido e restaurado, ele clama: Senhor, restaura o louvor nos meus lábios, Senhor. Mostrando pra gente, irmãos, que a restauração ela não é apenas interna. Ela se manifesta em nossa vida pública, de testemunho, de adoração a Deus. E isso nos mostra o que Deus ele quer realizar em nós. Ele quer restaurar as nossas vidas, nossas famílias, nossos casamentos, nossas histórias, para a sua própria glória. Ele nos ama, ele quer o nosso bem. Mas acima do nosso próprio bem, ele quer que a honra, a glória e o louvor sejam dados a ele. Porque se a nossa vida não for para a sua glória, a nossa vida está sendo desperdiçada. Então Davi culmina a sua oração dizendo: eu não estou sendo restaurado apenas para o meu bem, eu estou sendo restaurado para glorificar a Deus, para que outros ouçam esse testemunho, para que outros ouçam o meu louvor. Isso nos lembra, meu irmão, que isso é mais um incentivo para você lutar pela sua santidade, pela santificação, pela sua restauração. Porque ao se entregar ao pecado, você não apenas se destrói, você destrói as pessoas ao seu lado. E você impede que a sua vida seja um testemunho de glória ao nome de Deus, de glória ao nome do Senhor. Portanto, eu queria concluir esse sermão dizendo que nós percebemos pela vida de Davi, por esse salmo, onde nós vemos a sua oração, que ninguém, irmãos, absolutamente ninguém, está imune à tentação e ao pecado. Aquele homem tinha tudo, aquele homem tinha o próprio Deus, ele vivia com Deus, ele tinha história, experiências com o Senhor. Ele não tinha nada que lhe faltava aos olhos humanos, ele tinha as mulheres que ele quisesse. Mas ele foi tentado por aquela justamente que ele não poderia ter. Mostrando, meus irmãos, que ninguém está imune
e até mesmo o homem segundo o coração de Deus caiu. Mas a grandeza de Davi, mais uma vez, é revelada aqui, não na sua perfeição, mas na sua reação humilde diante do seu pecado. Nós vemos aqui arrependimento genuíno, confissão clara e uma confiança total na misericórdia e na graça de Deus. E a história de Davi não está registrada apenas para nos advertir, mas, como eu disse no início, para nos trazer esperança também. Porque o mesmo Deus misericordioso que ouviu a oração de Davi no Salmo 51 é o Deus que está nos ouvindo aqui agora também. É o Deus que está no nosso meio, pela presença do seu Espírito e pela presença real de Cristo, que mais uma vez será ministrada a nós pela ceia do Senhor. Portanto, não saia daqui carregando o peso do seu pecado oculto. Confesse-o ao Senhor. Busque purificação, busque restauração, busque pessoas que possam lhe ajudar a vencê-lo pelo poder do Espírito Santo. Se Deus perdoou Davi, meus irmãos, o homem que tinha tudo e que pôs tudo a perder pela sua luxúria, pelo seu egoísmo, Ele pode perdoar a sua vida também. Ele pode perdoar as nossas vidas também. Que o Senhor crie em nós corações limpos, espíritos retos e lábios que proclamam com alegria as maravilhas do seu perdão. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos santifique, que o Senhor nos quebrante se necessário, mas principalmente que o Senhor use as nossas vidas para a sua glória, desde agora e para todo sempre. Amém. Você pode fechar os seus olhos e você pode fazer e falar ao Senhor agora aquilo que você tem de falar a Ele. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Fale com o Senhor, dedique um tempo de oração individual e responda aquilo que Ele falou ao seu coração. Senhor Deus, nosso Pai, cremos plenamente que o Deus que usou o profeta Natã para ir até Davi e o Deus que ouviu a oração de Davi no Salmo 51 é o mesmo Deus, e igualmente em seus atributos também, que se encontra aqui presente na comunhão dos santos, no meio da tua igreja. Então, se cremos nisso, Pai, nós invocamos o teu nome mais uma vez. Clamamos, Pai, com o mesmo espírito com que clamaram e que ministraram Davi, Natã e tantos outros reis, profetas do Senhor. E pedimos que nessa manhã, Senhor, primeiro sejamos lembrados das infinitas e multidão de misericórdias que existem na tua presença. Que o tanto quanto tu és santo, tu és misericordioso. Tu és infinitamente santo. E tu tens multidão de misericórdia para nos ofertar. Que essa convicção, Senhor, não nos faça diminuir a tua justiça, a tua santidade e o teu zelo. Pelo contrário, só faça-nos te admirar mais por não entendermos um quanto um Deus santo, santo, santo ainda consegue ministrar graça e misericórdia para pecadores como nós. Que esse constrangimento ele nos alcance, Senhor. Ele nos invada, que o Espírito Santo não nos permita sair daqui não apenas compreendendo, Pai, a graça de Deus, mas sendo constrangidos pela graça de Deus, sendo invadidos
pela certeza de que há um Deus que nos ama e uma das manifestações mais claras desse amor é a graça revelada em Cristo Jesus. Que assim como Davi foi restaurado, Senhor, restaura-nos também. Se houver, Pai, pecados ocultos, que nessa manhã, que no nome de Jesus, eles sejam confessados a Ti e aqueles que precisam, Senhor, ouvir desse perdão, ou desse pecado, melhor dizendo, porque foram por Ele atingidos. Que o Senhor possa, pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos levar à santidade e que essa santidade, se necessário, perpasse confissão, arrependimento e dependência do Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor santifique a tua igreja, que o Senhor santifique cada irmão ou irmã aqui presente, que o Senhor santifique, Pai, as famílias, Senhor. Livre-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. E nos faz mais parecidos com Cristo, Senhor. Faz mais parecidos com Cristo. Ao ponto de que nós possamos orar como Davi orou, dizendo: sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Então recebe os nossos corações aqui, Pai. Que os nossos pecados sejam tomados mais uma vez em Tuas mãos e que o Senhor nos perdoe em nome de Jesus. Prepara os nossos corações para a ceia do Senhor. Essa é a mesa que revela a justiça de Deus, mas é a mesa que revela também a graça de Deus. A justiça de Deus foi imputada no Filho, mas a graça de Deus foi liberada pelo sacrifício do Filho a todos aqueles que verdadeiramente se arrependem dos seus pecados e que se voltam com fé para o Filho de Deus. Que nessa manhã, Senhor, mais uma vez, ao recebermos o alimento espiritual, Pai, do pão, do cálice, que representam o Teu corpo e o Teu sangue, que todos os benefícios espirituais sejam recebidos por nós, pelo sacramento da ceia do Senhor. Que cada discípulo do Senhor Jesus, batizado nas águas, possa, Senhor, levantar do seu lugar em espírito de contrição, de autoexame, mas também de profunda alegria por saber, Pai, que nós temos a bênção de sermos feitos filhos de Deus pelo poder do Teu nome. Fomos alcançados, Senhor, fomos ministrados, fomos transformados. E ainda que no meio dessa estrada tenhamos sido chamuscados pelo fogo do pecado, que o Senhor mais uma vez nos santifique, nos purifique, nos lave e nos traga de volta para o Teu caminho. Que a ceia do Senhor nos faça, Pai, voltar os olhos para Ti e mais uma vez nos encoraje a seguirmos nos Teus passos e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos nos colocar de pé. A gente vai louvar o Senhor.